Que iniciamos pelo Dr. Diógenes, é isso, doutor? Ou tanto faz? A princípio foi requerido pela... É que o Ministério Público desistiu da testemunha. Desistiu? Isso. Então, pode ser. Senhora Eliciane, bom dia. Bom dia. A senhora foi arrolada como testemunha do Ministério Público, né? E essa defesa requereu, né, também o seu depoimento por questões que ligam a senhora e a senhora Dayana nesse processo, né? Eu pergunto, segundo o processo, existia ali uma suposta rixa entre a senhora e a senhora Dayana, né? As investigações do processo, né, trouxeram esse levantamento, que existia uma rixa entre Eliciane e entre Dayana. Isso é verdade? Sim. A senhora pode nos esclarecer o porquê ou o que era essa rixa, essa briga? Eu tinha brigado com meus primos, com o Cleito, os irmãos dele, e ela ficou do lado deles, acabou não dando muita atenção para mim, meio que fiquei sozinha nessa briga contra eles, e ela acabou ficando do lado deles, e aí a gente brigou por causa disso. A senhora diz que ela ficou do lado deles. Pode nos dar detalhes? A gente brigava muito com as mulheres deles, né? Aí, um dia eu briguei com a mulher do meu outro primo, do irmão Nome do Cleito, dela? a Heloíse. E o marido dela ficou bravo, e ficou bravo comigo. Eles, sendo irmão, acabaram comprando as dores do irmão dele, né? Do irmão deles. E a gente começou a entrar em briga por causa disso. Aí ela não quis saber muito meu lado, assim, preferiu ficar do lado deles. Aí a gente começou a brigar. Alguma dessas discussões, alguma dessas brigas, tudo que eu pergunto para a senhora é segundo o processo, é o que tem no processo. É relacionado com tráfico? Não. Ou com droga? Não. Por que estão falando isso de vocês? Não sei. A senhora não gostava de Daiane por questões desses problemas. Isso é fato. A senhora admite aqui hoje. Coisa antiga já, por coisa antiga, eu e a Daiane, a gente nunca se deu muito bem por criação mesmo. Ela me criou, então eu não concordava muito com o jeito que ela me criava. Tá certo que era para me educar, só que na época eu não concordava muito. E aí eu fui criando um rancor dela, digamos assim. Da Daiane. Isso. Certo. Algumas mensagens que tem nos processos falam que supostamente Dayana falava da senhora, que a senhora era perigosa, que a senhora era isso, era aquilo, que a senhora ia caguetar, né, referente ao homicídio acontecido. A senhora tem ciência do homicídio que Sim. Nádia sofreu, Sim. correto? A senhora tem algo, que até hoje nos depoimentos que eu vi, que a senhora prestou, a senhora não trouxe detalhes se a senhora sabe. Se a senhora sabe, a senhora não trouxe detalhes. Hoje, respeitosamente, eu te pergunto, a senhora tem alguma coisa que não falou ainda, que a senhora saiba sobre esse homicídio, em relação a Nádia, em relação às supostas mensagens de Daiane? Porque saiu do celular de Daiane, mas não está comprovado que foi de Daiane. Isso é muito importante esclarecer aqui hoje. A senhora tem alguma coisa que possa nos contribuir com isso? Sim. Eu, por ter muita raiva da Daiane, quando aconteceu o homicídio da Nádia, eu vi uma oportunidade de ferrar ela. Aí a Karina era muito minha amiga, né? E a Karina era muito influenciável. Eu chamei a Karina e falei para ela, sem nem saber de nada. Eu vi uma oportunidade de ferrar a Daiane e falei para a Karina depor contra ela, acusando ela. Porque eu não poderia fazer isso, né? Então eu usei a Karina para ir lá e prejudicar ela, que era o que eu mais queria no momento, né? Eu tinha muita raiva, muito rancor,
era o que eu mais queria no momento, prejudicar ela. E acabei chamando a Karina e falando para a Karina depor contra a Daiane, acusando ela sobre o fato. Daiana hoje é acusada de ser mandante desse crime, tá? A senhora acredita que ela seja mandante? Não. Como eu falei, nós brigava muito. O Cleiton era namorado da Nádia, né? Eu era amiga da Nádia e da Karina. O Cleiton era namorado da Nádia. Aí a Nádia não gostava muito, sempre fez as coisas pelas costas do Cleiton e tal. Esse namorado que ela arrumou... Nome dele? O Lucas. Lucas. Uhum. Ela arrumou traindo o Cleiton. Aí meus primos, obviamente, tomaram as dores dele. Como já fizeram da outra vez, né? Tomaram as dores do meu outro primo, ficaram bravos comigo. Tomaram as dores do Cleiton. Isso, uhum. Ok. O Cleiton nunca, ele sempre foi mais reservado na dele, assim, nunca foi de caçar briga, só que os irmãos dele são mais esquentados. E aí começou a briga com a Nádia. Xingavam a Nádia, quando a Nádia passava na rua e tal, por ela ter traído o Cleiton, biscate e tal. E um dia o namorado da Nádia estava dormindo lá na casa dela e ele deixou o carro estacionado lá na frente. O Lucas? O Lucas, Ele deixou o carro estacionado lá na frente. No outro dia, a Nádia, eles acordaram e o carro estava todo riscado, inteirinho. Todo riscado. Eu tenho até foto desse dia, do carro. Inclusive aparece a Nádia na foto, que eu tirei para mandar pro meu tio, porque ela achava que eram meus primos que estavam fazendo isso, que tinham riscado o carro do Lucas, de raiva dela ter traído o Cleiton com ele. Aí tirei a foto para mandar pro meu tio, tudo. E daí ficou por isso. Aí passou uns dias, a Nádia foi atrás de uns caras, segundo o meu irmão me contou. Eu tinha contato com ele dentro da cadeia. Qual o seu irmão? O João Marcos. A Nádia, eu acabei não mandando as fotos pro meu tio, porque eu não tinha contato com ele. E a Nádia foi atrás de uns caras lá no Boqueirão, para dar uma lição nos meus primos, os irmãos do Cleiton, que tinham riscado o carro. Aí ela sabia que o Cleiton não estava envolvido, mas ela sabia que eram os irmãos do Cleiton. E ela foi atrás desses caras, só que esses caras eram amigos do meu irmão. Os caras conheciam meu irmão e ela queria que eles dessem uma lição nos meus primos, né? E os caras conheciam meu irmão, eram amigos dele. Aí falaram, não, mas pra gente dar uma lição neles, a gente precisa do aval do João Marcos, porque o João Marcos, que é parente deles, é nosso amigo. João Marcos, seu irmão. Meu irmão. Pra gente fazer alguma coisa pra eles, a gente precisa do aval do João Marcos. E eles chegaram no meu irmão. Aí meu irmão, lá na cadeia? Na cadeia. Era muito fácil chegar no meu irmão, porque ele usava celular lá dentro, sabe? Então ele tinha Facebook, qualquer pessoa que quisesse chegar, até ele chegava facilmente. Ele tinha Facebook? Sim, tinha WhatsApp? Mexia, tinha também? WhatsApp, uhum. Aí eles chegaram no meu irmão. Pessoal, olha só, incrível. Estamos aqui vendo aqui um testemunho, né? E essa testemunha aí está testemunhando na morte da Nádia, né? Uma vítima, a Nádia, morreu assassinada. Está contando detalhes do que aconteceu, né? Você pode ver a facilidade com o irmão dela, que já estava preso dessa testemunha aí, que daqui a pouco essa testemunha aí vai ser presa por falso testemunho. Então peço que vocês fiquem até o final do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem aí para vocês assistirem. O final vai ser surpreendente, tá? Então ela está dizendo aí que morreu, né, o assassinado, a Nádia, uma tal de Nádia. Essa Nádia aí
traiu um dos primos dela com um tal de Lucas, e os primos dela não gostaram, como vocês viram, né? Riscaram o carro do novo namorado dessa Nádia, e essa Nádia também acabou morrendo, tá? Parece que essa testemunha usou o celular de uma outra pessoa que ela não gostava para acusar essa pessoa de ter mandado matar a Nádia. Mas o que nós estamos vendo aí é que o irmão dela tem a ver e os primos dela têm a ver tudo com esse caso. Então vamos continuar. Mas eu só pausei para vocês verem o detalhe que é a facilidade que os presos têm em se comunicar com quem está de fora, né? Mas nas escolas está proibido o celular, tá? Não fazer nada para os meus primos para depois, né, não acontecer alguma coisa com eles. Aí meu irmão, defensor da família, né, como sempre, por mais que a gente estivesse ali brigando, meu irmão sempre defendia a família dele, assim, ele nunca quis que nada acontecesse com ninguém de ruim. Aí eles falaram que a Nádia estava atrás deles para dar uma lição nos meus primos. Nos dois primos. Nos irmãos do Cleito. Aí meu irmão falou antes que ela ache outra pessoa. Agora foi meus amigos, eles me comunicaram, mas ela pode ir atrás de outras pessoas. Eram amigos dela. Esses também. Amigos que a senhora fala são o pessoal que a Nádia foi atrás do Isso, Boqueirão. lá no Boqueirão. Era Ele amigos chega dela. antes de fazer alguma coisa, eles foram atrás do seu irmão. Isso, porque eles eram amigos do meu irmão. Eles não sabiam de quem que a Nádia estava falando. Quando ela falou dos meus primos, aí eles viram que era parente do meu irmão. Eles falaram, não vou fazer nada com eles, né? Sem antes falar com o João Marcos, que era amigo deles. E eles foram falar com o meu irmão daí. Foi quando o meu irmão soube que a Nádia queria mandar matar meus primos. Daí... Aí ele fez o que ele achou que tinha que fazer. De lá da cadeia? De lá da cadeia. Olha só, pessoal, ela está acusando o irmão dela, que já está preso, de ter mandado matar essa tal de Nádia, que traiu um dos primos dela, né? E é isso aí que está acontecendo. Vamos continuar. Perfeito. A senhora tem mais alguma coisa que a senhora... Isso a senhora não falou nos seus depoimentos. Eu olhei os dois depoimentos da senhora não relatou isso. Não relatei. Por que a senhora está falando isso hoje? Meu irmão, ele gostava muito da tia Daia, sabe? E ele falou pra mim que ele ia falar que foi ele que fez, que ia falar a verdade, né? Se ela fosse presa de novo, porque a tia Daia estava... Antes do meu irmão morrer, ela estava... ela tinha acabado de ser liberada da cadeia. Olha só, e esse irmão dela aí parece que já morreu. Agora ela está acusando o irmão dela que morreu, né? Sendo que ela fez no primeiro depoimento dela, ela acusa essa tal de tia Daia, que é a tia dela, de ter mandado matar a Nádia. Agora ela está acusando o irmão dela que morreu. Então você vê só que ela está se complicando e daqui a pouquinho ela vai ser presa ao vivo. Daí meu irmão falou pra mim, ele me contou. Quando ele me contou, já tinha passado todas as audiências que eu tinha ido. Eu tinha ciência do que eu fiz, do que eu tinha falado pra Karina, pra ela fazer. Mas eu não tinha ciência, eu tinha ciência do que eu fiz, mas eu não tinha ciência do que meu irmão tinha feito, porque ele não tinha ainda me falado. A senhora já tinha prestado depoimento? Eu já tinha ido na delegacia, já tinha ido eu já tinha feito um vídeo chamada na audiência que teve. Agora, pessoal, vamos adiantar aqui o vídeo para você ver o momento em que o promotor chama a atenção da testemunha, dizendo que ela está mudando o depoimento dela e pode ser presa. Vamos lá. Sim, excelência. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Tá.
Eliciane, né? Eliciane, ao todo, né, envolvendo a família Rosa, o Rosa do Nascimento, há quantas pessoas que já foram investigadas, acusadas, condenadas ou, enfim, presas por conta de homicídios? Homicídios diversos, né? Não só o que está tratando aqui hoje. Não sei dizer. Tá. Mas a senhora tem conhecimento que esse não é o único, né? Sim. Tá. A senhora já foi vítima de homicídio, tentativa de homicídio? Não. Tá. Mas a senhora tem conhecimento que há um inquérito policial apurando uma tentativa de homicídio contra a senhora? Sim. Que teria sido praticado, pelo menos está em investigação, também famílias que compõem ali a família, enfim, Rosa do Nascimento. Ou que tem ligação de alguma forma com as famílias. Sim. Tem conhecimento, né? Tem. Eu faço essas perguntas para a senhora. Esse fato que a senhora enfim, tem essa investigação em que a senhora teria sido vítima de tentativa de homicídio, há pouco tempo se realizou aqui um outro julgamento em que foram juntados vídeos da senhora. Que vídeos que eram esses? Deu desmentindo, né? Desmentindo. Aham. Né, contando uma outra história que havia sido contada num outro episódio que não tem a ver com esse, né, não está em julgamento, já foi julgado, mas é só esse ponto. Né, a senhora juntou vídeos que a senhora fez pelo celular ou por outro meio, né, desmentindo o que tinha acontecido numa outra situação. Sim. Tá, perfeito. Isso aconteceu. Tem esses vídeos. A senhora gravou. Sim. Ok. Agora voltando aqui para esse processo, eu não sei se eu entendi, daí a razão pela qual talvez eu tenha que repetir a pergunta. A senhora foi ouvida aqui nesse processo, considerando o inquérito policial e depois uma audiência agora, essa é a terceira vez, é isso? Acho que sim. Para falar sobre esse isso, assunto. aham. Perfeito, terceira vez. A primeira e a segunda vez a senhora contou a mesma história que a senhora conta aqui hoje? Não. Não, foi substancialmente diferente. Tá, o que se alterou de lá para cá? Que lá eu negava que eu não tinha falado nada pra Karina. Tá, tudo bem, mas na verdade não em relação à história, a gente já compreendeu que não é a mesma, né? Sim. A senhora reconhece isso. Perfeito. O que se alterou de lá para cá para que a senhora viesse aqui hoje e contasse então a verdade, como a senhora diz? Qual que é o motivo? Porque antes a senhora, pelo que foi relatado aqui, quando o advogado perguntou, a senhora disse que não gostava dela e por essa razão então quis, enfim, forjar alguma coisa. E agora? A senhora não gosta mais dela? Gosta? Não gosta? Na verdade, eu tirei aquele rancor, aquela mágoa que eu tinha dela, eu tirei de mim. E que rancor que é esse? Que era esse, né? Que vinha de infância. Tá, mas a senhora pode explicar esse motivo? O que é? Ela me criou, né, depois que a minha avó morreu. Isso foi em que ano? Acho que depois de 2007, eu acho. Tá. Você tem quantos anos hoje? Eu assim? tenho 23. Então ela te criou desde 2007. 2007, aí tem 20 anos, não? Aí tem 16 anos, é isso? 2007, 2017, 2000, né? Mais ou menos isso, né? Então, os seus últimos 16 anos a senhora conviveu com ela, é isso? Foi criada por ela? Os últimos 15, 14 anos. Tá, tudo bem. E o que aconteceu nesse meio tempo para a senhora ter rancor dela e querer prejudicá-la? Igual eu falei, eu não concordava com a forma que ela me criava, sabe? Eu sempre achei que ela me tratava diferente porque morava mais gente com nós, mas todos os meus primos que moravam com a minha avó, quando minha avó veio a falecer, a gente foi morar com ela. Então, eu sempre achei que ela me tratava de forma diferente de todos, sabe? Eu sempre sentia que ela não gostava de mim. Que a senhora era rejeitada, é isso? Isso. Excluída, vamos dizer assim? Tá. E o que aconteceu para esse sentimento passar? Depois de eu sofrer muito com isso, né, também. Tá, e quando que isso aconteceu? Faz tempo. Tá, mas tempo quando? Em que ano, em que mês, mais ou menos? Depois que ela foi presa, que eu achei que eu tinha feito já o que eu tinha que fazer, né, para alimentar aquele ódio que eu tinha dela.
depois que ela foi presa, eu comecei a sofrer muito com a prisão dela, sabe? Mas E- quando que foi isso? Ela foi presa quando? Você vê aí, ela acusou, né, uma tal de Daiane, que é a tia dela. Ela tinha raiva do jeito da tia dela que tinha criado ela, magoada e tal. Então ela acusou a tia dela de ter mandado matar essa tal de Nádia. E agora ela fala que foi o irmão dela que tá morto já, morreu na prisão, parece, que foi quem mandou matar. Então ela tá se enrolando aí. Tá, e ela foi presa quanto tempo depois, mais ou menos? Acho que, não sei se foi 2 meses, 3 meses depois. Tá, entre 2 e 3 meses. Vamos considerar 2 ou 3 meses, né? É, eu acho que foi isso. Ok. E aí, a partir disso, a senhora ficou daí com remorso, vamos dizer assim, porque ela ficou presa, começou a sofrer e achou então que não valia mais a pena o que a senhora fez, é isso? Eu passei a ver que, na verdade, tipo, eu não tinha ódio dela, assim. Eu queria que ela me enxergasse como filha. Que ela Vê só que um falso testemunho pode fazer, né? Um falso testemunho pode deixar uma pessoa presa inocentemente. E ela testemunhou contra a tia dela por mágoa. Agora tá chorando aí, mas esse falso testemunho dela, o promotor vai descobrir que ela tá mentindo novamente, que agora tá acusando o próprio irmão que morreu. a única figura de mãe que eu tinha. Uhum. Tá certo, mas aí, veja, essa prisão que você fala, Licene, é justamente por conta desse fato, ou não? Por conta de eu ter falado. Sim, por Eu conta ter- desse processo, desse fato, Isso. dessa morte aqui, certo? Beleza. Aí, veja, o que consta aqui é que esse fato aconteceu dia 30 de janeiro de 2021. Né? Então tem 2 anos e alguma coisa, 2 anos e 2 meses. Né? Quase que exatamente 2 anos e 2 meses. A senhora disse que ela foi presa 2, 3 meses depois. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi. Tá, e ela foi presa depois que a senhora foi na delegacia? Sim. Tá, quanto tempo depois que a senhora foi na delegacia? Acho que 1 mês depois. 1 mês depois da morte. Não tenho certeza. Uhum. Não Tá. lembro muito de tempo. Mas de qualquer assim, maneira ela foi presa depois que a senhora foi na delegacia. Depois que eu fui na delegacia. Na delegacia a senhora contou o que pro delegado? Nada. Nada, não falou nada a respeito disso, porque não sabia. Não. Tá, daí ela foi presa, ok. Porque Ela tá presa agora? tá presa Por conta desse fato. por conta desse fato. Tá, tudo bem. Teve uma audiência depois. Teve. Quando é que foi essa audiência? Não lembro. Tá. O que eu quero saber da senhora é o seguinte, que não posso contextualizar, né? A senhora foi na delegacia cerca de 1 mês depois da morte, né? Falou que não sabia de nada e ela foi presa. E aí a senhora disse que ficou se sentindo mal. Mas ela foi presa. Ah, Mas eu sabia que ela estava sendo presa pelo fato de eu ter falado pra Karina ir na delegacia. Você pode chamar a Karina aqui e perguntar pra ela. Foi eu não, que. não tem problema. Né? Na verdade, o que eu vou perguntar não tem a ver com isso. O que eu quero entender, na verdade, não tem a ver com isso. A senhora foi na delegacia e, pelo que a senhora está dizendo, não disse nada. Né? Nada que fosse relevante aqui. Mas ela foi presa por obra da senhora, vamos dizer assim, por ter mentido, por ter inventado uma história que não correspondia à verdade. Ok. E a senhora passou a se sentir mal com a prisão dela. Quanto tempo depois que a senhora passou a se sentir mal que a senhora foi intimada para vir numa audiência e ser ouvida novamente? Eu fui. Não lembro quanto tempo. Só que eu ainda estava muito magoada ainda. Nessa audiência eu ainda estava muito magoada. Entendi. ainda Na com verdade, ela. depois da audiência não Porque- tinha passado o rancor ainda. Não, Aham. porque todo mundo ficou bravo comigo e tal, então eu fui embora dali para ficar de boa e eu continuei com aquilo ainda. Continuei com aquele sentimento ainda dentro de mim. Entendi. Então, foi na delegacia, não falou nada, ela foi presa, a senhora começou a se sentir mal. Aí, tempos depois, quando houve uma audiência, a senhora, mesmo se sentindo mal, ainda tinha o rancor e resolveu não contar a verdade. E agora, só passaram todo esse tempo aqui, depois, 2 anos e 2 meses depois, a senhora entendeu então que o rancor passou e por essa razão agora conta a verdade? Sim. Tá ótimo.
Eliciane, para finalizar aqui de minha parte, é o seguinte, eu preciso esclarecer para a senhora. No início da nossa conversa aqui, eu tomei o compromisso da senhora de dizer a verdade, porque a senhora aqui é testemunha e não pode mentir, né? E pelo que a senhora está me dizendo, em algum momento a senhora mentiu, ou na delegacia ou em audiência ou agora, né? Isso precisa ser apurado, para que a senhora tenha que responder por isso, porque é crime, se o caso for, né? E quem decide se a senhora mentiu ou não, pelo menos no dia de hoje, não sou eu. Então, por essa razão, eu dou mais uma oportunidade para a senhora, se quiser falar alguma coisa, esclarecer, não tem problema. Do contrário, a senhora vai ficar aqui aguardando e no final eu vou questionar o conselho de sentença se a senhora está mentindo ou não. Se a senhora estiver mentindo e assim for reconhecida, a senhora sai presa em flagrante por um crime de falso testemunho, tá bom? Se a senhora quiser falar mais alguma coisa a respeito desse fato, a senhora pode. Do contrário, a gente encerra por aqui. Tá certo? Tá certo. Pessoal, esse é um momento aí em que o promotor, o juiz, né, também averiguando, né, junto com o promotor, questiona ela sobre o depoimento dela, né, e questionando se ela, dando oportunidade para ela se retratar, para ver se ela mentiu no primeiro depoimento ou no segundo, sendo que ambos, qualquer um dos dois, podem levar ela à prisão. Vamos lá, vamos continuar. Perfeito, é isso, de acordo, Luiz. Né, por isso que eu disse, na verdade, talvez eu não tenha sido... da minha parte. Talvez eu não tenha sido claro, né? Por isso que eu disse, se a senhora quiser esclarecer alguma coisa a respeito disso, fique à vontade. Né? Em verdade, doutor Luiz, eu não disse que ela podia se retratar no sentido de contar a verdade, porque não me cabe aqui dizer se é verdade ou mentira. Agora eu vou colocar aqui o final, o que acontece com ela, que você estava esperando, você vai ver aqui no nosso canal Crimes Chocantes. Olha só o final, a sentença do juiz, que está aqui, vou aqui mais abrir a tela aqui para ele. Esse aqui é o juiz que vai dar a sentença final e vocês vão acompanhar agora, tá? O que aconteceu com essa testemunha e com os réus. Lembrando que essa testemunha, ela fez o quê? Ela acusou a tia dela de ter assassinado uma tal de Nádia. Depois, agora, no primeiro depoimento, no tribunal, ela fala que não foi a tia dela, que ela fez isso por mágoa e que ela está acusando agora o irmão dela, que já está morto, de ter mandado matar essa tal de Nádia. Vamos lá. Da terceira série, ou seja, vítimas Israel Rodrigues da Silva e Israelen Cristina Minail Rodrigues da Silva, os jurados não reconheceram a existência do fato, que tornou prejudicado então aqui os demais quesitos. Item 3, positivo. Diante do exposto, em atenção do Conselho de Sentença, julga-se parcialmente procedente a acusação, a efeito de, a linha A, condenar a acusada Daiane da Silva Rosa pela prática quanto previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal, ou em outras palavras, uma condenação por homicídio qualificado consumado. E de outro lado, absolvê-la das demais imputações. A linha B, absolver o acusado Cleiton Lima Rosa de todas as imputações pelas quais foi pronunciado. E por fim, a linha C, condenar o acusado Jean Monteiro da Luz pela prática quanto previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal. Em outras palavras, uma condenação então por homicídio qualificado consumado. E de outro lado, absolvê-lo das demais imputações. No que se refere à dosimetria da pena, eu também dispenso aqui a leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, inicialmente quanto à acusada Daiane da Silva Rosa, pena definitiva de 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Já no que se refere ao acusado Jean Monteiro da Luz, pena definitiva de 21 anos de reclusão, em regime também inicialmente fechado. Fica mantida aqui a prisão preventiva, antes já vigente, bem como também se decreta aqui o início imediato do cumprimento da pena, em razão da soberania que se revestem as decisões do Tribunal do Júri. Faço aqui uma ressalva, os jurados também responderam a série de quesitos em relação à possível afirmação falsa que teria sido feita aqui pela testemunha Eliciane Aparecida Rosa do Nascimento. E também os jurados responderam que a afirmação falsa aconteceu, atribuindo em sequência a autoria a ela. Razão pela qual, então, conforme dispõe o Código de Processo Penal, resta encaminhar a agora flagranteada Eliciane Aparecida Rosa do Nascimento para que seja presa em flagrante perante a autoridade policial por conta de um crime de falso testemunho. Tá vendo? Então agora, nesse exato momento, o juiz está decretando prisão para testemunha, dizendo que ela cometeu falso testemunho. Olha só, pessoal. Eu dispenso a leitura dos demais itens. Curitiba, plenário tribunal do júri, dia 30 de março de 2023. Doutor Casagrande, pelo Ministério Público. Doutores pela defesa. E aí, Ok, então, na ausência de outras considerações, agradecendo ao Ministério Público. Leva ela presa aí, né? Esse é o momento que leva ela presa. E eu vou ler para vocês agora aqui, pessoal,
Assim, a gente vê muito nessa questão aqui de que do falso testemunho, né? Muitas pessoas falam assim, mas será que mentir no tribunal dá mesmo prisão? Você acabou de ver que uma testemunha acaba de sair presa por ter mentido, né, no tribunal. E eu fui pesquisar num site que eu gosto muito de entrar, que é o Jus Brasil. Olha só, está dizendo que não é incomum nos deparar na prática criminal com cenas de juiz e promotor de justiça advertindo testemunhas em um tom bastante ríspido e ameaçador de que o caso esteja mentindo, né, em seus depoimentos, sairão presas da sala de audiência pela prática do crime de falso testemunho. Olha só. Então, você vê que o entendimento, né, pode incidir ali no artigo 342, figurando com que um falso testemunho, né? E esse entendimento é o seguinte, fazer afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor interno de processo judicial, administrativo, inquérito policial e juiz arbitral. A pena é reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então, sim, pode acontecer, como aconteceu, né, da testemunha sair presa por falso testemunho. E aí, o que você achou? Se você gostou, não esqueça de compartilhar, se inscrever no nosso canal, que sempre aqui vamos estar trazendo coisas que acontecem no Tribunal do Brasil, né? E lembrando que esse vídeo foi um corte aí extraído do canal Tribunal do Júri. É isso aí, o canal Tribunal do Júri. O canal Tribunal do Júri, não, o nome do canal não é Tribunal do Júri, tá? É Fala Tribunos, tá? O canal Fala Tribunos, onde você vai ver lá esse vídeo, esse caso aí completo, ao vivo, né? Você pode assistir ele completo para você entender melhor. O que nós queríamos destacar aqui nesse corte é justamente isso, tá, pessoal? É justamente isso. A questão de quê? A questão de uma testemunha sair presa do tribunal por falso testemunho, tá? Não esqueça aí de compartilhar, se inscrever. Agora também, pessoal, quero destacar aí o seguinte, né? Que você pode ver como acontece essa questão do testemunho, né? Como é interessante, né? Você vê que um falso testemunho pode prejudicar a vida de uma pessoa, né? Como ela não gostava da tia dela, então ela testemunhou falsamente, dizendo que ia induzir uma amiga dela, né? Para acusar a tia dela de ter matado a tal de Nádia, né? E ela induziu uma amiga dela no primeiro depoimento, e essa amiga dela acusou a tia dela, que ela não gostava da tia dela, porque ela tinha mágoa da tia dela. Então ela falou, olha amiga, vai lá e fala que a culpada por ter mandado matar a Nádia é a Dayana, parece, fulana, que é a tia dela. E a tia dela foi presa por conta desse falso testemunho. Agora ela ela tá no tribunal e diz que ela mentiu, por causa que ela estava magoada com a tia dela, e diz o que? Diz que quem foi o que mandou matar foi o irmão dela, que estava preso e agora está morto. Mas o juiz e promotor viram que também ela estava mentindo em frente do tribunal. Então ela mentiu 2 vezes, na verdade 3 vezes. Então é isso aí, cuidado com a mentira, hein? Pode levar à prisão.